Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, Diana. Bem-vindo. Estamos de regresso após uma curta ausência e voltamos a olhar para a administração pública e para a necessidade de uma reforma tecnológica do Estado. Para nos ajudar nesta discussão, temos connosco Pedro Janeiro, Senior Manager Strategy and Consulting da Accenture. Bem-vindo, Pedro, é um regresso e é também uma espécie de segunda parte daquela última conversa que tivemos aqui no episódio anterior. Obrigada por ter aceitado uma vez mais o desafio de estar aqui connosco e comecemos se calhar por um retrato do país naquilo que é a implementação tecnológica no Estado. Como é que Portugal compara com a Europa, Pedro? Bom dia, Diana. Bom dia, Miguel. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Um gosto de estar aqui convosco. Bem, antes de entrarmos aí, se calhar vamos olhar para aquilo que é o primeiro grande problema naquilo que é o espectro internacional. Pois já vamos a Portugal. Há números internacionais ou é difícil fazer esta Vamos média? falar naquilo que é o problema económico em relação àquilo que é a posição da Europa hoje face aos Estados Unidos e face à China. Muitas pessoas talvez não sabem, mas a Europa em 2007, portanto o ano antes da crise financeira internacional, tinha um PIB muito próximo daquilo que era o PIB dos Estados Unidos da América. Portanto, cerca de 12 trilhões de dólares, já sem o Reino Unido, com o Reino Unido 14 trilhões de dólares, era exatamente esse o PIB dos Estados Unidos da América em 2007, 14 trilhões de dólares. 16 anos depois, portanto em 2023, o PIB da União Europeia, sem Reino Unido, está nos 18 trilhões de dólares, o dos Estados Unidos está em 27 trilhões de dólares. Portanto, o dos Estados Unidos está hoje cerca de 50% acima do PIB da União Europeia. Foi medo que surgiu, entretanto, após a crise de 2008 na Europa? Houve várias coisas que aconteceram, não entrando para já muito no particular, deixe-me dizer-lhe isto também, Mas a verdade é que investimento é risco e a Europa ficou aparentemente para trás. Muitas coisas aconteceram, entretanto, nesse período de tempo que justificam, obviamente, esse atraso. Mas um dado também curioso sobre aquilo que era a posição da China. A China, em 2007, tinha um PIB de cerca de 4 trilhões de dólares. Em 2023, está em quase 18 trilhões. Portanto, a China está quase a ultrapassar o PIB da União Europeia. Portanto, os dados são estes. A China está quase a ultrapassar o PIB da União Europeia. Os Estados Unidos já estão 50% acima do PIB da União Europeia. Isto acontece por uma diversidade enorme de fatores, mas destaco aqui alguns muito simples. Repare, no ranking das melhores universidades internacionais, as melhores universidades do mundo, no Times Higher Education 2024, nas 25 melhores universidades do mundo, 16 são norte-americanas, 2 são chinesas, uma é a Universidade de Singapura, outra é de Canadá, e depois há 5 europeias, mas nenhuma de um Estado-membro da União Europeia. São 4 inglesas e uma suíça. E no ranking de Xangai, curiosamente, também nas 25 melhores, temos 17 americanas, os critérios são diferentes, 17 americanas, 4 inglesas, 2 chinesas, uma suíça e temos só uma da União Europeia. E se formos ao ranking da Forbes, daqueles que são as maiores empresas mundiais, nós temos, nas 15 maiores empresas mundiais, 7 americanas, 4 chinesas e 4 outras que vêm, uma da Arábia Saudita, outra do Japão, outra da Coreia do Sul e outra inglesa. 0 da União Europeia. Este é um problema e é um problema económico que está a afetar a competitividade europeia. Depois vem o problema tecnológico. Portanto, em 2023, já agora, nas 20 maiores empresas de tecnologia do mundo, só existiam 2 da União Europeia. 2 nas 20 maiores empresas tecnológicas internacionais. As empresas cotadas em bolsa nas praças europeias são sobretudo na área do luxo e de outras áreas e não propriamente da tecnologia, elas não estão lá. Certo, é um facto. Tirando a holandesa ASML, que é a maior empresa tecnológica europeia que temos, e depois temos a SAP. No caso do investimento em investigação e desenvolvimento, em percentagem do PIB, a Europa também está muito atrás dos seus pares americanos e também dos chineses. A Europa investe cerca de 2,2% do seu PIB em investigação e desenvolvimento, os Estados Unidos investem 3,4% e os chineses investem 2,7%. Portanto, Estados Unidos e China investem mais que os europeus em investigação e desenvolvimento. E a Europa tem um déficit na sua balança comercial em termos de produtos de alta tecnologia. Portanto, nós temos um déficit de quase 20 mil milhões de euros
Nós exportamos imenso para os Estados Unidos e também para a China, mas também importamos muito. A nossa balança até é excedentária com os Estados Unidos, mas depois é deficitária com a China em quase 100 mil milhões de euros. Portanto, isto são problemas... Estamos mal posicionados e isso ameaça a competitividade e a economia europeia. Exatamente. Isto são problemas internacionais. Depois temos o problema português. Se me permite só, muito rapidamente. Portanto, nós temos um PIB per capita em paridade de poder de compra de cerca de 83% da média da União Europeia. Temos um déficit da nossa balança comercial de transação de produtos de alta tecnologia de cerca de 7 mil milhões de euros. E nós investimos, curiosamente, ainda menos que os nossos pares europeus em investigação e desenvolvimento. Investimos 1,7% do nosso PIB, quando a média da União Europeia é 2,2%, e essa já está atrás dos chineses e dos norte-americanos. E nós, enquanto país, gastamos cerca de 14 mil milhões de euros ano em tecnologia, segundo vários estudos de mercado que existem. 1/3 desse investimento é em bens de consumo, portanto computadores, telemóveis, por aí fora. A administração pública, que é o caso concreto do Estado, gasta 25% a 30% deste valor, o que significa 3,5 a 4 mil milhões de euros em tecnologia, que é cerca de 1,5% do nosso PIB. 1,5% do nosso PIB é gasto em tecnologia. Só que há um problema no meio disto tudo. Tecnologia que são meios de consumo, não é? É que grande parte deste investimento é materializado naquilo que é hardware informático, por exemplo, não serviços ou tecnologias propriamente de auxílio à produtividade imediata, e depois grande parte destes fundos são fundos do PRR e o PRR não vai existir para sempre. E isto deixa-nos em que posição? A Europa e Portugal? Uma posição altamente fragilizada em termos de aposta tecnológica dos Estados? Significa que temos muito trabalho para fazer pela frente. Obviamente não estamos numa boa posição neste momento. Há muito para progredir. A Europa tem consciência disso e o relatório do Mário Draghi apontou exatamente alguns caminhos para a Europa poder investir mais, os tais 800 mil milhões que eram necessários ser investidos, e há claramente um caminho muito grande para fazer relativamente ao futuro. Assim haja vontade de implementar o relatório Draghi. Miguel, e estamos atrasados face a países com os quais comparamos proximamente, porque já percebemos que de facto o ponto é negativo para a Europa. Portugal também não fica bem na fotografia. Sendo um país pequeno, como é que se compara com outros em que normalmente nos tentamos, de alguma maneira, posicionar economicamente? Bom, feito aqui o diagnóstico altamente completo e exaustivo em relação com o que o Pedro nos traz e que no fundo, faz a radiografia perfeita em relação a tudo o que envolve Portugal, até quase de forma um bocadinho, em tom de brincadeira, logo um primeiro problema é estarmos no continente errado. Essa é a questão, porque a própria Europa, quando comparado com o mercado asiático ou com o mercado norte-americano, tem logo tradicionalmente e de forma até se calhar estrutural e cultural alguma resistência em relação a tudo o que tem a ver com a inovação, com o risco, com um conjunto de questões. Isso também é difícil tomar decisões a 27 quando um único país toma por si próprio. E há um que é democrático e há outro que ainda por cima é autocrático. Portanto, todas estas questões culturais, lá está aí, onde a política também entronca aí, acaba por ter bastante influência. Agora, em relação a Portugal, daquilo que eu consegui pesquisar, até há uma avaliação que é fácil, que é de nós sermos considerados um país, um inovador moderado. Portanto, não estamos na cauda daquilo que são os 27, estamos dentro daquilo que é o European Innovation Scoreboard em 17º, mas depois é uma coisa que eu tentei procurar na última década. Nós não temos nada de forma significativa. É preciso recuar a 2006 e ao Simplex para perceber exatamente o momento em que Portugal, em relação àquilo que seja alguma forma tecnológica e com algum impacto, possa ter tido de forma disruptiva. Encontrar uma grande reforma tecnológica no Estado. O que significa que já tem quase 20 anos, portanto falta um ano para fazer 2 décadas, o que é relativamente pouco, se percebermos ainda por cima a velocidade a que a tecnologia tem evoluído e tem existido. Portanto, se cada década é o que é, acumular 2 sem olhar de forma disruptiva e de forma realmente inovadora, acaba por nos atrasar ainda mais num continente que está mais atrasado. Pedro, e conseguimos estimar em tempo e em investimento quão atrasado Portugal está face à média europeia? Porque já aqui apresentou números, é possível traduzir estes números em tempo e em dinheiro? Vamos pensar o seguinte: se Portugal quer investir cerca de 3% do seu PIB, e isto são declarações de vários governantes ao longo dos últimos governos, se quer investir 3% do seu PIB em investigação e desenvolvimento, significa que basicamente temos que gastar quase o dobro daquilo que gastamos atualmente em termos de ID. E esse quase o dobro, portanto, se nós gastamos atualmente 4,5 mil milhões, significa que temos que gastar outros 4,5 mil milhões de euros. 9 mil milhões. Portanto,
9 mil milhões no total. Agora, para atingir este número... É o aeroporto de Lisboa. E se quisermos atingir este número, só em investigação e desenvolvimento, Diana, este é um número impressionante. Um investimento que se quer ser feito sem custos diretos, como muito diz o governo. atrás. Nós estamos muito atrás. Nós estamos abaixo da média da União Europeia, por sua vez já está abaixo da média de investimento chinesa e por sua vez está abaixo da média de investimento dos Estados Unidos da América. Portanto, se nós queremos atingir isto, alguns até 2030, temos que aumentar muito os fundos disponíveis para investigação e desenvolvimento. Mas, como dizia há pouco, temos um problema. É que grande parte do investimento que fizemos, não em ID, mas em tecnologia e na modernização dos serviços públicos, nos últimos tempos, veio muito canalizado através daquilo que eram as verbas PRR. E as verbas do PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, não duram para sempre. Aliás, o horizonte temporal é extinguirem-se já no próximo ano, 2026. Portanto, o Estado português precisa de arranjar uma nova fonte de financiamento para substituir o PRR, porque há pouco eu dizia, se o Estado português investe 1,5% do seu PIB em tecnologia, então diremos que com menos valor vai investir menos em percentagem do PIB. E o Estado português precisa de investir mais em percentagem do PIB. Eu diria que se queremos investir 3% em ID, devíamos investir era 2%, provavelmente 2% em tecnologia para modernizar verdadeiramente os nossos serviços públicos. Portanto, para investir 2% em tecnologia significa que vamos ter que também encontrar mais valor para adicionar. E esse mais valor são cerca de 2 mil milhões de euros ano. A mais, todos os anos, a investir em tecnologia. Portanto, mais uma vez, se olharmos para os próximos 5 anos e se tivermos como horizonte temporal o 2030, sim, vamos ter que fazer um conjunto significativo de reformas, sim, vamos ter que encontrar fontes de financiamento alternativas para investir na competitividade do país, através de ID e através de tecnologia, que hoje são 2 fatores críticos muito fortes na área da competitividade. Miguel, e perante este cenário ainda estamos a tempo de recuperar este déficit tecnológico ou estes números são assim um pouco assustadores face ao volume para nos deixarem otimistas? Eu acho que aqui temos uma dicotomia muito, muito importante e que de alguma forma acaba por ser sempre o travão em relação a tudo isto, que é a dicotomia entre a gestão e a política. Porque não seria difícil se Portugal fosse uma empresa que qualquer CEO em conselho de administração olhasse para aquilo que teria que ser feito e para a revolução que essa empresa iria necessitar. O problema é que os mandatos de 4 anos acabam por turvar um bocadinho a capacidade de visão a longo prazo e a sobrepor-se uma agenda quase diária e cotidiana de satisfação de um conjunto de necessidades preparamentales de setores que acabam por impedir que o país olhe de forma transversal e estrutural para aquilo que mais necessita. Mas a verdade é que estamos nesta fase também com um conjunto de receitas e despesas de tal forma apertadas e conciliadas que é difícil incrementar aqui mais investimento ou mais despesa sem que de outra forma haja receita adicional. E como é que do ponto de vista político isto se comunica? E como é que isto é comprado? E enquanto houver essa necessidade de entregar o imediato, por menos importante que seja face ao imediato, vai ser extremamente complicado reverter essa situação. É fácil explicar às pessoas que não se investe diretamente em saúde e na contratação de médicos para se investir na modernização de um centro de saúde ou de um serviço público. Analisando os números, eles são fáceis. E o Pedro traz aqui a radiografia mais perfeita e completa que poderia ser feita num tão curto espaço de tempo. O problema depois é a falta de capacidade política, a falta de espaço, a falta de meios políticos, e mais do que as ferramentas financeiras, mais do que tudo isto que poderia ser trabalhado, vai ser necessário em algum dia que realmente se olhe para as questões com cabeça, tronco e membros. Neste momento, aquilo que se sente, e agora enquanto cidadão e até enquanto observador atento, face até destes programas que aqui existem, acaba por ser extremamente complicado perceber como é que algum primeiro-ministro, a não ser Luís Montenegro, vai ter a capacidade de explicar isto ao país. Pedro Janeiro, e que áreas é que encontra como aquelas que são mais críticas e em que os serviços públicos estão mais expostos face a este déficit de investimento? Bem, como referimos no programa anterior, a administração pública portuguesa é muito complexa, tem cerca de 5 mil entidades, entre o setor público empresarial do Estado, a administração local, a regional, a central, e tem cerca de 800 mil funcionários. E a administração pública se investe atualmente cerca de 1,5% do PIB em tecnologia, a comprar computadores, equipamento de comunicação, software, segurança, cloud, serviços. Obviamente, tem que investir um pouco mais
já falámos também disso, e tem áreas, obviamente, muito expostas a alguns temas críticos. Essas áreas eu diria que são a área das finanças, a segurança social, a educação, a saúde, portanto, 3 grandes áreas do Estado Social, a própria justiça, a administração interna, defesa, até por tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos tempos no mundo e na Europa, os temas da defesa são temas muito importantes e precisam de urgente atenção. Nós precisamos de reforçar o investimento na área da defesa. E depois eu chamo-lhe uma 8ª área, que é a área de suporte, que vem muito em linha com aquilo que é a reforma que o Estado tem vindo a concretizar. Começou no anterior governo e este está a conseguir concretizar. Principalmente 2 organismos que são fundamentais na área de suporte, que é a SPAP e a nova Secretaria-Geral. Portanto, todas estas áreas têm as suas vicissitudes, mas são áreas que, pela sua dimensão, pelo número de colaboradores, pelo impacto em direto na vida dos cidadãos em Portugal e das próprias empresas, são bastante relevantes e têm que ter, de alguma forma, planos de ação e prioridades muito bem elencadas para se poder fazer essa intervenção. Recordo, também disse isto na última sessão que nós tivemos aqui, há ministérios onde a complexidade tecnológica é de tal forma premente que o próprio cidadão ou a empresa enfrentam um desafio enorme no próprio contacto com estes ministérios via canais digitais. Há ministérios que têm mais de 30 portais no serviço direto ao cidadão e à empresa. Têm mais de 200 aplicações tecnológicas. Têm mais de 400 bases de dados implementadas. Quer dizer, se um único ministério tem este cenário, imagine-se o que é o cenário da administração pública. A quantidade de bases de dados que existem, a quantidade de bases de dados que possam existir, por exemplo, a informação pública relativamente à saúde. Das finanças é um portal complexo de acesso para os... Só a saúde tem mais de 80 aplicações informáticas diferentes. E hoje em dia em Portugal nem sequer temos um registro eletrónico nacional para o utente ou para o paciente. Isso não existe. E tem mais de 80 aplicações informáticas diferentes. Portanto, nós precisamos, obviamente, de harmonizar todo este investimento, garantir bases de dados mais integradas e interoperáveis, aplicações também que possam comunicar da melhor forma entre umas e outras e ter um Estado, do ponto de vista tecnológico, muito mais moderno e eficaz do ponto de vista da gestão. Portanto, em linha com aquilo que o Miguel dizia há pouco, precisamos de mais eficácia também na gestão para articular tudo isto. Miguel, já repetimos aqui tantas vezes, é a justiça o ponto que está aqui mais sensível para si, nesta questão da modernização? Eu não digo que seja mais... O problema da justiça, volto a dizer, é particularmente cultural. Se perguntares como é que está, ele está, do ponto de vista da evolução da mentalidade e da forma de encarar a maneira como se aplica a justiça, porque não é o direito em si, não são os códigos em si, ou os crimes, ou as ações, não é tudo aquilo que nós falamos enquanto direito. Tem muito a ver com a capacidade de pensar como é que isso é aplicado. E para se defender o processo, do ponto de vista da filosofia do direito e do conjunto de princípios quase académicos, estraga-se por completo tudo aquilo que é entrega de valor ao cidadão, que tem a ver com a eficácia e com a eficiência. E muito do que se passa em relação à justiça tem muito mais a ver com esse princípio de gestão, com a eficácia, com conceitos de eficácia, com conceitos de eficiência, do que propriamente com um conjunto de princípios orientadores daquilo que deve ser o direito, do que é que deve ser a aplicação da justiça. E isso tem muito a ver com pessoas. As pessoas que lideram a nossa justiça são pessoas que pura e simplesmente não olham para conceitos tão básicos de gestão como eficácia e eficiência. O que é que isso faz? Termos uma justiça plenamente inerte e que não se mexe, que não evolui e que está parada no tempo há muitos anos. Pedro, e olhando agora para aquilo que tem sido o grande crescimento, aposta em inteligência artificial generativa, de que forma é que acha que isto pode ser uma opção para o Estado para, investindo, podendo tirar mais partido desse investimento? É absolutamente crítico, é fundamental, diria eu. O Estado tem que investir nessas tecnologias, mas o Estado também tem que se reorganizar. O Estado precisa ter menos organismos com maior escala, precisamos ter um coordenador tecnológico no Estado, precisamos ter um orçamento para a tecnologia no Estado, recupera a ideia dos pelo menos 2% de investimento do PIB em tecnologia. Figura do gestor tecnológico, é isso? Precisamos ter um género de gestor tecnológico ou um coordenador tecnológico no Estado, porque precisa de centralizar decisão ou uniformizar aquilo que são as diferentes tecnologias a serem utilizadas. Até porque existe muita redundância, como nós vimos há pouco, pelo número daquilo que é a quantidade de aplicações que existem, a quantidade de portais e de bases
bases de dados existentes. E depois precisamos de uma coisa fundamental, nós precisamos de um verdadeiro programa de formação, capacitação em tecnologia para os trabalhadores do Estado e para os próprios cidadãos. Aquilo que não podemos fazer é investir apenas em tecnologia ou em novos serviços públicos digitais e depois o cidadão dirige-se ao balcão de atendimento da Segurança Social, por exemplo, porque não consegue fazer uma simulação online. Isso não pode acontecer. Portanto, para isto ser integrado, precisamos ter este racional. Menos organismos, mais escala, um coordenador tecnológico no Estado, um orçamento para tecnologia e ter o tal programa de formação e capacitação. Entra na área da inteligência artificial. Obviamente que uma administração pública como a nossa, que tem 800 mil funcionários, dos quais cerca de 1/3 têm mais de 55 anos. Nós vamos perder estes funcionários porque se vão reformar e as pessoas vão se reformar e nós vamos ter que introduzir novos processos de trabalho. Novos processos de trabalho e novas tecnologias potenciam as novas formas de trabalhar. A inteligência artificial aqui pode auxiliar em muitos ganhos de eficiência e de eficácia na condução dos processos, porque tem que ser um auxílio necessário para a condução daquilo que são os novos serviços públicos e os serviços públicos digitais e isso permitir ter, de alguma forma, um impacto mais positivo na vida das pessoas. Miguel, o Estado devia apostar mais nesta tecnologia? O Estado tem que... Acho que este programa hoje começa a dar-nos quase um mapa orientador daquilo que eventualmente o país precisa. Um guião. Ok? Eu acho que, sinceramente, e sem alevo de vaidade em relação ao conteúdo que hoje aqui é trazido, o guião está. Tem duas coisas. Como se financia, onde é que se vai buscar o financiamento e onde é que está a vontade política. Deixa-me só dizer-te uma questão que também há uma discussão que o país ainda não está e não vai estar preparado tão depressa para ter. Porque nós falamos sempre aqui na reforma, a reforma é um triângulo, um triunvirato que é a reforma fiscal, a reforma da administração pública e a reforma tecnológica. Falta um quarto eixo que ninguém fala, é um tabu absoluto, que é a reforma laboral. Enquanto não se mexer na parte laboral, na lei laboral, enquanto não se flexibilizar um conjunto de situações, também não há, às vezes, os incentivos certos ou a facilidade com que, digamos, todo o mercado de trabalho possa decorrer. E eu acho que essa é uma parte que tem a ver com a administração pública, em que a vontade em querer evoluir, a vontade em querer aprender, porque nós temos pessoas hoje com 40, 45 anos de idade que ainda vão estar mais 20 anos a trabalhar, portanto são mais 2 décadas que já não estão preparadas para os desafios tecnológicos de hoje. Como é que essas pessoas vão ser incentivadas e vão ser valorizadas para que possam estar a trabalhar nos próximos 20 anos a servir o cidadão e a servir as empresas? Portanto, esta questão da valorização, que também tem que ser trabalhada pela parte da reforma da lei laboral, eu acho que o país nessa parte ainda não está preparado, mas faz parte da equação. Pedro Janeiro, e como é que se mudam estas pessoas para fazer uma reforma tecnológica? Já disse aqui, o plano de formação é essencial. Por onde é que se começa este plano de formação? Como é que se pode começar a trabalhar nesta área? Ok, eu diria, nós temos que transformar. Para transformar temos que atuar junto das pessoas, dos processos e da tecnologia, e isto tudo depende também daquilo que é o modelo de governo que estiver em prática. E os portugueses já pagam muito impostos para aquilo que são os resultados que têm, não é? E eu acho que nós precisamos de olhar para aquilo que é a reforma também a nível daquilo que é do trabalho do Estado e o Estado, para substituir aquele 1/3 de funcionários públicos que atualmente existem, que se vão reformar nos próximos 10 anos, tem que recrutar mais jovens, tem que investir na formação e na preparação, incluindo a parte digital tecnológica, tem que saber valorizar as carreiras. Isto é muito importante, porque depois as pessoas não querem trabalhar no Estado se as carreiras não forem atrativas e se não tiverem remunerações condizentes com aquilo que é a realidade e o custo de vida. Hoje em dia poucos jovens querem, por exemplo, candidatar-se a um lugar no Estado, na administração pública. É verdade, parece que sim, nós vimos todos os dias nas notícias e todos nós sabemos daquilo que é o interesse real dos nossos jovens em trabalhar em determinadas áreas e até muitas vezes fora do nosso país, porque as condições de vida podem ser melhores. Portanto, basicamente, nós temos que fazer aqui um investimento sério nas pessoas que trabalham na administração pública. Este programa de formação, capacitação em termos tecnológicos é fundamental, porque face ao investimento que hoje fazemos em novas aplicações informáticas, mas deve em ser novos transversal portais, ou deve ser começar-se numa área e depois ir-se canalizando para as restantes? Eu diria que é uma excelente questão a ser ponderada, pensada pelo aquilo que será, se um dia existir o tal coordenador tecnológico. Obviamente há receitas diferentes, mas fica a sugestão para a pessoa depois poder pensar e aplicar da forma mais eficaz. Miguel, e esta falta de formação entendia como um travão à mudança?
É parte do problema. Eu acho que na antecâmara disso temos uma questão cultural. Até porque nós, enquanto país, somos um país muito mais de humanísticas do que propriamente de uma matemática, não é? Começa logo no 9º ano de escolaridade. As crianças tendem a fugir um bocadinho à matemática, contrariamente à Ásia, com um conjunto de outros continentes. Mas isso para dizer que culturalmente nós já fugimos um bocadinho de tudo isto e normalmente acontece que nós enquanto povo, eu costumo dizer que trabalhamos espetacularmente bem por reação, portanto, quando sob pressão e por reação, ninguém faz tão bem às vezes do que nós fazemos. Por proação, somos relativamente resistentes a todas essas mudanças. Eu acho que é isto que também faz falta. Portanto, além da questão da formação, é preciso mudar um bocadinho a nossa cultura, a nossa forma de estar perante o mundo, em que da mesma maneira que trabalhamos tão bem por reação, o possamos fazer por proação sempre que precisamos. E este é o caso. Pedro, e que sinais positivos tem visto aqui na atuação do Governo para melhorar a eficiência? Já nos deu aqui o exemplo desta Secretaria-Geral. O que mais tem visto positivo? No anterior e no atual, porque já havia processos também que vinham da anterior governação, do anterior mandato. Claro que sim. Por exemplo, o caso da nova Secretaria-Geral, portanto, é um processo que vinha do anterior governo, que foi agora concretizado no atual governo, é o tal passo em frente que foi dado. É necessário continuar a trabalhar para se dar mais passos em frente e para conseguirmos ter menos organismos com maior escala no Estado. Eu creio que aquilo que possa ser feito na área de suporte por este atual governo, também já vinha do anterior governo, portanto isto são reformas negociadas com a Comissão Europeia, que são obviamente depois transversais a diferentes ciclos políticos no nosso país. Mas na área de serviços de suporte, portanto o processamento dos vencimentos, aquilo que seja a parte da contratação pública, serviços de suporte jurídico, portanto tudo aquilo que é a área administrativa, financeira, jurídica, recursos humanos, obviamente que aí pode haver ganhos de escala por concentração de serviços nesta nova Secretaria-Geral ou por aquilo que depois seja a capacidade da ESPAP em concretizar algumas das aquisições públicas que tem que fazer. Mas este é um governo, como já tínhamos referido, que tem uma determinada dimensão, um primeiro-ministro, 17 ministros, 41 secretários de Estado, hoje já foi anunciada e efetivada a remodelação. É preciso, de facto, que haja esta visão de conjunto e que os processos tecnológicos não sejam tão fragmentados. Portanto, acho que este governo pode ter espaço para pensar a tal posição do coordenador tecnológico, o tal orçamento para a tecnologia em pelo menos 2% do PIB e o tal programa de formação e capacitação para os trabalhadores públicos e para os cidadãos em geral. É necessário para posicionar Portugal na linha da frente daquilo que sejam economias mais avançadas nesta área e deixarmos de ser um inovador moderado, também como o Miguel há pouco referia. Miguel, quem é que deve-se encabeçar esta mudança dentro do Estado? Algum tipo de ministério, algum tipo de estrutura direta do Estado? Só o coordenador já será um ponto de partida muito relevante? Eu, olhando para a orgânica que foi criada por Luís Montenegro para este governo, acho difícil que haja um ministro que tenha a capacidade e a amplitude de movimentos para poder implementar algo que, olhando aqui assim de cabeça, e posso-me estar a escapar algum, dificilmente Pedro Reis, no Ministério da Economia, poderia fazer, e depois olhando para então, todos os outros... na presidência do Conselho de Ministros, que é a estrutura se calhar mais central do ponto de vista da governação. Isso é o que eu digo, acho que talvez criando um organismo curto, de pouca gente, mas boa gente, liberta de um conjunto de prisões e de laços, mas que pudesse pensar isto de forma uníssona, seria talvez uma excelente solução para, num curto espaço de tempo, o tal coordenador, portanto. Não sei se a nomenclatura possa ser essa, mas a figura com certeza não deixará de ser. Uma última questão para ambos, eu acho que aqui vamos rebuscar um bocadinho a súmula da conversa, que é a ideia-chave que poderia mudar significativamente a administração pública. Uma ideia-chave que quisessem deixar. Pedro, vou pedir aliás ao Miguel que termine para depois o Pedro poder fechar aqui o nosso programa. Eu acho que, sinceramente... E usando aqui uma linguagem tecnológica, eu acho que daquilo que nós temos conversado, não só no programa como até a preparação do mesmo, leva a que é preciso ter um servidor central para tudo isto. E parece que neste momento em Portugal temos vários servidores onde a informação acaba por cair e eles não comunicam e não dialogam. Mesmo que haja vontade, mesmo que se gaste mais dinheiro, a tirar dinheiro continuamente para processos errados e não centralizados poderão não ser a melhor solução. Por isso é que eu digo que com esta nomenclatura, mas a criação de um organismo ou de um cérebro único, um servidor único, onde esta informação toda desague e que daí saia um plano de ação para os próximos anos, com certeza será a medida. Pedro, vamos então fechar com a sua ideia-chave. Menos é mais.
acho que é a ideia transversal neste debate que tivemos aqui entre os três. Menos organismos, pode ser o tal servidor único, pode ser o coordenador tecnológico. Tem que haver a capacidade de modernizar o serviço ao cidadão e à empresa, implementando processos e tecnologias mais simples para garantir que, ao fim e ao cabo, toda a operação é mais eficaz e mais eficiente. Nós temos um grande desafio nos próximos anos, que é libertar o potencial de crescimento económico em Portugal e, com isso, permitir melhores condições de vida, não só às nossas pessoas, mas também de atuação no mercado às nossas próprias empresas. Portanto, menos é mais, no sentido de, se conseguimos racionalizar, se conseguimos otimizar esta estrutura de gestão, então eu acho que vamos ter melhores condições para pensar melhores processos, mais simples, mais ágeis e com impacto direto na vida do cidadão e da empresa. E esta conversa foi, acima de tudo, mais do que menos. Ainda assim, trouxe aqui imensas ideias sobre aquilo que pode ser mudado no âmbito da mudança tecnológica também do Estado. Obrigada. Está assim feita mais uma análise da semana de olhos postos na mudança do Estado, na tecnologia e no investimento. Obrigada, Pedro Janeiro, uma vez mais, por nos completar aqui o raciocínio da primeira conversa que tínhamos tido. Obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise, e assim que nos acompanha. Até breve.